Bom, meninas, vamos para a nossa segunda aula da semana, então, né? Como eu falei, seguir com o nosso conteúdo. E hoje nós vamos continuar falando sobre fatoração, os casos de fatoração. Lá na página 28 da nossa apostila, hoje nós vamos falar sobre o caso do trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito, nós já vimos aqui esse ano, algumas semanas atrás aí, né? Vamos ver se vocês ainda se lembram. Ele é o resultado do quadrado da soma de dois termos, ou então do quadrado da diferença de dois termos. Vocês lembram quando a gente aprendeu produtos notáveis, que a gente tinha esse caso e esse caso aqui? Esse caso de cima aqui vai gerar a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E o caso aqui de baixo vai gerar a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Em ambos os casos, a gente tem um trinômio quadrado perfeito. Trinômio, porque tem três termos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quadrado perfeito, porque o primeiro termo está elevado ao quadrado, o último termo está elevado ao quadrado. O primeiro está elevado ao quadrado e o último está elevado ao quadrado. Então, para você classificar uma expressão algébrica como trinômio quadrado perfeito, ela tem que ter essas duas características. Ela tem que possuir três termos e o primeiro e o último tem que ser quadrados perfeitos. Não importa se são números ou se são letras. Se forem números, tem que ser quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16, 25 e por aí vai, né? Números que têm raiz quadrada exata. Se forem letras, precisam ter expoente par. A ao quadrado, a elevado à quarta, a elevado à sexta, sempre expoente par. Se o expoente for ímpar, não vai dar certo. Se o número não for um quadrado perfeito, não vai dar certo. Não vai ser um trinômio quadrado perfeito, vai ser uma outra coisa. Pode ser que isso aconteça? Sim, existem expressões que têm três termos, que são trinômios, mas que não são quadrados perfeitos. Este aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4. Essa expressão é um trinômio quadrado perfeito. Ela tem três termos. O primeiro termo é uma letra com expoente par, então sim, é um quadrado perfeito. E aqui eu tenho um número, 4. 4 tem raiz quadrada, então é um quadrado perfeito. Essa expressão aqui, ó, y ao quadrado mais 4y, aliás, mais 4y não, deixa eu trocar aqui, mais 6y mais 8, y ao quadrado mais 6y mais 8, três termos, trinômio. O primeiro é um quadrado perfeito, é uma letra com expoente par, beleza. Mais 8, que é o último, não tem raiz quadrada exata. 8 não é um quadrado perfeito. Então, essa expressão aqui ela é um trinômio, mas ela não é um trinômio quadrado perfeito. Então, essa aqui, ela não se encaixa naquilo que a gente procura hoje. Se vocês tiverem esse outro exemplo aqui, ó. Vou usar o y de novo. Y elevado à quinta mais 2y mais 9. Tem três termos, é trinômio. 9 tem raiz exata, então é um quadrado perfeito. Mas o y está elevado a 5. 5 não é par, 5 é ímpar. Então isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Essa eu também não posso classificar dessa forma. Então, para ser trinômio quadrado perfeito, tem que ter três termos. O primeiro deles, você tem que conseguir tirar a raiz quadrada. O terceiro deles, o último, também tem que ser um quadrado perfeito. Você tem que conseguir tirar a raiz quadrada dele para poder fazer funcionar esse tipo de fatoração. Se você não conseguir fazer isso, a gente não tem um trinômio quadrado perfeito, é apenas um trinômio, correto? Vamos aos exemplos aí. Na página 28 da apostila, eu deixei aí 3 exemplos para vocês, para a gente entender então como é que a gente vai fatorar expressões que são trinômios quadrados perfeitos.
O primeiro exemplo que eu coloquei aí na apostila é o seguinte. 4m ao quadrado mais 12m n ao quadrado mais 9n elevado à quarta. Então eu tenho essa expressão aqui. Ela é um trinômio, tem 3 termos, 4, 12 e 9. 4 tem raiz quadrada, m está elevado a 2, que é par, então dá certo. 9 tem raiz quadrada, n está elevado a 4, que também é par, vai dar certo. Então isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como é que a gente vai fazer para fatorar esse trinômio quadrado perfeito? O processo é bem parecido com o que a gente utilizou na semana passada, produto da soma pela diferença. Só que agora a gente tem aqui 3 coisas, né? Antes a gente só tinha 2. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o primeiro termo, sempre. Raiz quadrada de 4m ao quadrado. Vou tirar a raiz dele. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de m ao quadrado, m, né? 2 dividido por 2, 2m. Agora eu vou tirar a raiz quadrada do último termo, 9n elevado à quarta. Raiz quadrada de 9, 3. n, eu escrevo m. n, 4 dividido por 2, 2. Raiz quadrada de n elevado à quarta, n ao quadrado. É só dividir por 2, né? Já falei com vocês. Então eu tirei a raiz do primeiro termo e tirei a raiz do último termo. Acabou. Agora é só escrever a expressão fatorada. Tá, e o termo do meio? Você não faz conta nenhuma com ele. Você não usa conta, você não usa esse 12mn ao quadrado aqui para nada. Ele só vai ficar ali mesmo, você não vai usar ele. Vamos escrever agora a expressão. 2m, 3n ao quadrado. Só que nesse caso aqui eu não vou escrever 2 vezes não, tá? Eu vou escrever uma vez só. E qual sinal que eu vou colocar aqui no meio? Este sinal aqui. O termo do meio, que eu acabei de falar com vocês que vocês não usam ele para fazer conta, a única coisa que vocês vão fazer com ele é observar o sinal dele. Quando ele for positivo, vocês vão colocar mais aqui no meio. Quando ele for negativo, vocês vão colocar menos aqui no meio. Então, 2m mais 3n ao quadrado. E aí você coloca um quadrado aqui fora, eleva ao quadrado essa parte. Está pronta a sua expressão fatorada. 2m mais 3n ao quadrado elevado ao quadrado. Correto? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer os outros exemplos. Vamos lá então para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte: 16x elevado à quarta menos 40x ao quadrado y ao cubo mais 25y elevado à sexta. O mesmo processo. Eu vou pegar o primeiro termo e tirar a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 16x elevado à quarta. Raiz quadrada de 16 é 4. X elevado à quarta, a raiz quadrada dele, 4 dividido por 2, 2. Só dividir pela metade, expoente par, divide ao meio. Vou tirar a raiz quadrada agora do último termo, deste aqui, ó. Então, raiz quadrada de 25y elevado à sexta. Raiz quadrada de 25, 5. Y elevado à sexta, é só dividir o expoente ao meio. Então, 6 dividido por 2, 3. Pronto. Tirei as duas raízes. Vamos escrever agora. 4x ao quadrado, 5y ao cubo. Fechou parênteses. Coloquei um quadrado ali do lado de fora. Qual o sinal que eu vou colocar aqui no meio? O sinal do segundo termo. O segundo termo é negativo, aqui ó, menos 40. Então eu vou colocar o sinal de menos agora.
menos 4x, 4x ao quadrado menos 5y ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Então, sempre o sinal do meio e as raízes dos extremos. Vamos fazer o terceiro exemplo aqui. A boca eu nem apaguei aqui, olha. Apaguei só o lado de lá, estou muito esperto hoje. O terceiro exemplo, cadê o pincel verde também? Tá aqui. Ele tem o seguinte aqui, ó. 36 menos 132p elevado a 6n mais 121p elevado a 12n. Olha, esse exemplo aqui tem letra no expoente. 6n, 12n, mas isso não vai mudar nada para você resolver. Você vai resolver da mesma maneira. Tem letra no expoente? Tem, mas não vai te afetar. Então vamos lá, tirar a raiz do primeiro. Raiz quadrada de 36. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. E agora a raiz quadrada do último. Raiz quadrada de 121p elevado a 12n. Vamos tirar a raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada de 121 é 11. P. Por que eu falei para vocês que não vai fazer diferença a letra no expoente? Qual que é a regra mesmo que eu falei aqui para o expoente? É pegar o expoente e dividir ele ao meio. 12n, você consegue dividir ao meio? Metade de 12n's, 12 letras n's, é 6n's. Então, 11p elevado a 6n. Então, não faz diferença. Não fez diferença o n aqui. Ele não te afetou, não atrapalhou sua conta. Então, tá aqui, ó, as duas raízes. Agora é só escrever. 6, 11p elevado a 6n elevado ao quadrado. Qual o sinal que a gente põe aqui no meio? O sinal do 132. O sinal do 132 é negativo. Então, 16 menos 11p elevado a 6n elevado ao quadrado. Correto, meninas? Então, fizemos aqui 3 exemplos, né? Agora eu quero que vocês fiquem atentas a uma coisa aqui que eu vou explicar para vocês agora. Um detalhe que ele não vai... não é uma coisa que vocês têm que fazer na conta, é um detalhe que vocês têm que prestar atenção mesmo no exercício. Deixa eu escrever um trinômio aqui. X ao quadrado mais 6x menos 9. Eu tenho aqui um trinômio. X ao quadrado mais 6x menos 9. Esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito? Que ele é um trinômio, ele tem 3 termos. Vamos ver se ele é quadrado perfeito. X ao quadrado, dá para tirar a raiz, tem expoente par. 9, dá para tirar a raiz. Uai, então, eu consigo tirar a raiz dos dois extremos. Ele tem 3 termos, ele é um trinômio quadrado perfeito. Mas eu digo para vocês que ele não é um trinômio quadrado perfeito. Não é. Sabe por que ele não é? Primeiro termo, x ao quadrado. Beleza, raiz de x ao quadrado é x. Terceiro termo, menos 9. Tem um menos aqui na frente. Raiz quadrada de menos 9. Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Isso aqui não existe. Então, vocês têm que ficar atentas a isso. Às vezes, vocês podem ter uma expressão com 3 termos, um trinômio, onde o terceiro valor aqui é um número ou é uma letra que você consegue tirar a raiz. Mas se ele estiver negativo, não tem jeito de tirar a raiz. Porque o sinal faz parte da conta. Eu não coloquei sinal aqui no x ao quadrado. Por quê? Porque ele é positivo. Quando é positivo, a gente normalmente não coloca o sinal, mas o positivo está aqui, ó. É como se tivesse um mais aqui na frente desse x ao quadrado.
Eu estou tirando a raiz de mais x ao quadrado. Só que a gente não escreve, ele é invisível. Agora, o menos a gente sempre escreve. E nesse caso tem um menos aqui, menos 9. Então, todas as vezes que este terceiro termo for negativo, isso já vai dizer para você que isso não é um trinômio quadrado perfeito. Porque não tem como você tirar a raiz de um número negativo. E isso pode ser utilizado como recurso aí para pegadinhas para vocês aí em provas, em algumas situações. Coloca lá a expressão, troca só um sinal e aí você acha que o sinal não vai fazer diferença, faz a conta toda direitinho. Mas o sinal vai fazer toda a diferença. Se o terceiro termo for negativo, não existe raiz. Não é trinômio quadrado perfeito. Não tem como você fatorar dessa forma que a gente aprendeu hoje. Você vai ter que procurar uma outra forma de fatorar. Porque, como a gente está vendo aqui, né, a gente já viu 4 casos de fatoração. Colocar em evidência, agrupamento, diferença de 2 quadrados e hoje a gente viu o trinômio quadrado perfeito. Então, tem várias formas de você fatorar uma expressão. Você vai ver qual que vai ser a mais adequada. Para essa expressão aqui, ó, que eu escrevi aqui, que eu já risquei ela toda, não vai ser trinômio quadrado perfeito. Eu vou ter que encontrar uma outra forma para fatorá-la. Correto? Dito isso, a gente encerra a nossa aula da semana, a segunda, né? E aí, vou deixar agora a tarefa para vocês brincarem aí para a semana que vem. Eu quero que vocês façam. Agora é o bloco 2 mesmo, tá? Hoje não é bloco 3 disfarçado de 2, não. Página 30. Bloco 2 mesmo. Do número 7 a número 14. Olha, é 14, de 7 a 14. Então, esses exercícios que eu quero que vocês façam para a semana que vem. Página 30, o bloco 2, que vai do número 7 ao número 14. Beleza? Qualquer dúvida, não entendeu alguma coisa, manda mensagem que eu esclareço para vocês, tá bom? Boa semana e até semana que vem.